comandante do Exército, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, voltou a garantir que a instituição está fora das questões políticas partidárias no país. Reportagem de Misael Mainetti. Durante uma live nesta quinta-feira, o comandante do Exército, general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, garantiu que a população não deve se preocupar com o sistema democrático brasileiro. De acordo com o general, é preciso tirar do imaginário das pessoas a percepção de ameaça à democracia brasileira após os ataques do dia 8 de janeiro. O general também enfatizou que a concepção de trabalho do Exército é baseada na Constituição. A questão é a seguinte: se nós somos apartidários, isso significa que a população pode ficar tranquila. Ela tem que ter a confiança, porque a gente tem um mantra: não houve nada, nossa democracia ela foi preservada. Ela transpôs um obstáculo. O que a gente tem que tirar do imaginário das pessoas é uma percepção de ameaça. Essa percepção de ameaça não pode existir, porque a nossa concepção de trabalho é uma sujeição completa aos ditames constitucionais. Eu acho que isso está muito pacificado dentro do imaginário da própria força. Então, acho que isso daí não tem dúvida. O general Tomás Ribeiro Paiva assumiu o comando do Exército depois dos ataques à sede dos três poderes em Brasília. Também pesou na decisão do presidente Lula a resistência do antecessor, o coronel Júlio César Arruda, de afastar o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, do comando do Batalhão de Ações e comando de Goiânia. Apesar de garantir que não há ameaças à democracia, o general foi indagado sobre a pesquisa do IPEC, que indicou que a confiança dos brasileiros com as Forças Armadas havia caído de 67% para 66%, de 2022 para 2023. Mas o comandante se mostrou otimista com o resultado. E a gente sabe que teve um final de ano conturbado, com muita exposição midiática, né? Então, isso prova que os valores eles são percebidos pela população e a atuação da força ela é respeitada. Na live, junto com o ex-ministro da Defesa e do GSI, tanto o comandante do Exército quanto o chefe do Estado-Maior da Força, o general Fernando José Soares, ressaltaram a importância do trabalho nas fronteiras, mas admitiram que o deslocamento em um território tão extenso dificulta uma situação mais permanente. O general Tomás pediu a conclusão do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteira, o SISFRON, e defendeu a compra de novos helicópteros, porque 12 das 94 aeronaves do Exército vão ter de ser aposentadas em 2024. Bom, Diogo Schelp, o comandante do Exército não precisava nem falar que o Exército deveria ficar fora das questões políticas, mas de tudo que o Brasil viveu nos últimos anos, é uma ponderação necessária? Com certeza, Tiago, uma ponderação necessária. É muito correta a afirmação do general de que é preciso afastar essa percepção de ameaça à democracia que o Exército pode ter desenvolvido aí na mente da população brasileira. E essa percepção não é por acaso, né? Ela não surgiu do nada, espontaneamente. Ela acontece porque no governo passado, por exemplo, houve um recorde no número de militares da ativa ou da reserva, atuando em cargos civis no governo federal, né? E isso, obviamente, levou o Exército, as Forças Armadas, para o seio, né? Para o coração da máquina política, né? Da atuação política. A gente pode dar aqui o exemplo do general Pazuello, por exemplo, que foi ministro da Saúde, né? Era general da ativa, e mesmo assim atuou, né, em palanque político, esteve ao lado do presidente Jair Bolsonaro em ato político. Foi questionado em relação a isso, o Exército fez uma investigação e arquivou, não fez nada a respeito. Além disso, o próprio presidente Jair Bolsonaro tinha o hábito
de usar a expressão meu exército, inclusive em falas relacionadas aí nos embates que ele tinha com o STF, quase como em tom de ameaça, querendo dizer que o exército estava ao lado dele do ponto de vista político e não como um instrumento de Estado. Ali, e também, para concluir, né, os acampamentos de opositores de Lula que ocorreram em frente a quartéis, muitas vezes contaram com a conivência, né, das Forças Armadas, do Exército, de impedir, inclusive, a retirada desses manifestantes do local. Isso falando especificamente de Brasília. Então, tudo isso, obviamente, contribuiu, obviamente, para essa imagem, né, para essa percepção de que o general fala. É muito bom que, a partir de agora, isso mude e que as Forças Armadas estejam, de fato, enquadradas naquilo que prevê a Constituição. E, Beraldo, o Exército tem conseguido passar essa imagem de apartidário? Paula, o Exército tem uma história muito longa, né? Ele esteve envolvido em vários episódios extremamente importantes da história brasileira e o que aconteceu nos últimos 4 anos não define a posição do Exército, porque o que a gente teve ali manifestações ou atitudes de pessoas que vieram das Forças Armadas e que se colocaram, atuaram de forma imprópria. Essas pessoas têm que ser investigadas e punidas. Mas a instituição em si tem um papel extremamente relevante. O que me preocupa, na verdade, é a gente ver que essa atuação de proteção de fronteira, por exemplo, tão importante para o Brasil, para a questão da segurança pública, porque são pelas nossas fronteiras que entra e sai muita carga de droga, contrabando, armas, etc. E o Exército não tem equipamentos, não tem helicópteros, é vergonhoso. É preciso ser feito um investimento a sério, contínuo, permanente nas Armadas, para que a gente veja as Forças Armadas equipada, preparada, com uma tropa realmente motivada, treinada, com recursos que estão disponíveis no mundo inteiro, mas que muitas vezes são negligenciados aqui por quem cuida do orçamento. Essa é a preocupação que a gente deve ter a partir da brasileira.